Bom dia a todos e todas. Estamos dando início à sequência da reunião da Comissão de Fiscalização e Controle, que iniciou os debates acerca do termo de permissão de uso 1793 de 2018, ainda no mês de dezembro, e de acordo com o que nós ouvimos e as informações recebidas naquela reunião, nós convocamos nova reunião extraordinária para o início desse ano de 2022, para aferirmos aí informações mais específicas acerca da gestão, acompanhamento deste termo de permissão e também do edital que se avizinha para um possível chamamento que deve dar o norte aí da ocupação do futuro permissionário ou concedente desta que é uma área do município de Bauru recebida em doação pela família Ferraz já há muito tempo e que tem, guarda dentro dela uma cláusula resolutiva com a condição de realização de eventos anuais para benefício da população, sobretudo a circunvizinha. Essa é uma reunião da Comissão de Fiscalização e Controle, que também tem o vereador Guilherme Berriel, que a compõe, e também estamos aqui ladeados pelo vereador Meira, que compõe a Comissão de Justiça, a quem também interessa, naturalmente, o acompanhamento desse procedimento. E aqui no plenário nós temos a presença do vereador Pastor Edson. Foram convocados o gabinete, os secretários de Agricultura e também a Secretaria de Administrações Regionais, que já esteve conosco na última reunião, e o jurídico da Prefeitura. Está aqui o secretário Gustavo Bugalho. Eu indagaria, antes de nós começarmos, Jorge Sagra, vou ter que chamar pela secretaria, né? Se você cuidou de também chamar, nós pedimos que a convocação se estendesse ao gestor do convênio, que é a informação trazida aqui pela Secretaria de Finanças e pelo secretário de Administrações Regionais, é um gestor lotado na Sagra. Bom dia a todos. Queria agradecer a convocação, Estela Almagro, vereador Guilherme Berriel, Meira, pastor Edson Miguel. Tá? O servidor, Estela, ele aposentou dia 1 de dezembro de 2021, que é o Mário Jorge Pereira Bade, fiscal de posturas. Tá? Mas até esse presente momento ele fiscalizou e ele quer o gestor do contrato. Tá? Já na sequência, eu já nomeei os dois titulares suplente. Tá? E, bom... Então, e aí eu fiz o contato com ele, liguei para ele ontem, só que ele está viajando. Então, numa data oportuna, ele pode vir até, como ficou em cima da hora, ele não conseguiu participar. Mas ele até pode vir, que ele já aposentou. Mas os novos gestores? Os novos gestores é o Luiz Fernando, que ele está de férias. E o Otaviano Bispereira também, que está de férias, coincidentemente. Tá? Mas já volta dia 11 já a trabalhar, o Otaviano. Que seria o suplente. O Otaviano vai ser o novo gestor? Vai ser o suplente. O suplente do gestor. Quem será o gestor? Que é o que teve aqui presencialmente na última reunião, audiência pública. O Luiz Fernando Nogueira, também engenheiro agrônomo. Tá? Isso foi em dezembro ainda. Ele falou de uma forma como se o gestor ainda estivesse atuando, quer dizer, ele já estava aposentado. Na verdade, não foi ele que aposentou. Quem aposentou foi o fiscal Mário Jorge Pereira Bade, que aposentou dia 1 de dezembro. O Luiz Fernando esteve aqui e mencionou o gestor, só que ele falou de uma maneira acabou se confundindo em algumas coisas. Entendo. Agora, você, ali à frente da secretaria, antes da aposentadoria
do Mário, né? Mário Jorge, isso. Você chegou a dialogar com ele a respeito da fiscalização? Tem registros, tem acompanhamento? Você tem alguma documentação acerca do desempenho dessa função de gestor do contrato? O Mário desenvolveu ou não? Muito pouco, viu, Estela? Muito É porque, pouco. Jorge, Sim. nós discutimos na outra reunião, o termo de permissão de 2018, ele prevê no item 5, item 5.1, que ela se obrigava, a permissionária, né, no caso a Associação Rural do Centro-Oeste Paulista, a fornecer trimestralmente cópias dos comprovantes dos pagamentos das contas incidentes sobre o imóvel perante a SEAR. E havendo um gestor da Sagra, ficou um pouco difícil de entender como é que estava se dando o acompanhamento efetivo por parte das secretarias acerca desse convênio, desse contrato, né, esse termo de permissão. Você não tem nenhuma informação acerca disso? A gente sabe agora, eu puxei já na finanças, né? A gente foi atrás, depois de tudo que aconteceu, a gente também já está, porque dia 30 de novembro a Arco iria sair do recinto, né? A gente já deu, dia 30 de novembro de 2021 era o prazo máximo que a Arco ia ficar no recinto, tá? Ela foi notificada a sair. Em conversa com o promotor, em conversa com a Arco, diante da Expo, prorrogou-se para até no máximo dia 15 de janeiro agora do 22. Então, deixa eu te perguntar uma coisa nesse item aí. Sim. Eu fiz um artigo 18 ao Executivo, que a resposta chegou, isso foi tudo no mês de novembro. Na informação enviada pela prefeita, eu fiz o pedido em setembro, a resposta veio ainda no mês de novembro, mas não menciona o prazo dado. Pelo contrário, no documento a prefeita fala que essa concessão tem prazo indeterminado. E eu sei que tem, porque a cópia do contrato está aqui. Não, sim, Agora, exato. me estranha que tenha sido dado esse prazo Na para a Arco formalmente, mas não tenha sido informado no artigo 18. Tá, tudo bem, faltou, né? Mas na verdade é dia 30 de novembro. Quem deu essa concessão de prazo até o dia 15 para a Arco e com base... Foi com base na audiência pública, do qual participou eu como secretário, Gustavo Bugalho, Dr. Daniel e o promotor e o pessoal da Arco, né? Então, assim, com base em toda a solicitação... Audiência pública não, audiência lá? Audiência pública virtual com o promotor. Ah, tá. Porque o Ministério Público. Por quê? Então, o prazo máximo era 30 de novembro de 2021 para sair. Então, a Arco, como tinha os shows já marcados, toda a grade de shows montada, eles pediram, a gente conversou com a Suelen, entramos no entendimento e como também toda a estrutura de lá para retirar aquele material seria um tempo grande, se permitiu, então, até o dia 15 de janeiro, né? Então, assim, agora a gente está trabalhando no processo... Quando foi essa audiência? Eu não me lembro a data agora, mas foi antes do dia 30 de novembro, tá? Entendo. Então, porque assim, veja... Porque já está vindo, na verdade está vindo errado, né? Porque esse termo de permissão de uso você não pode, né? Pegar um imóvel público, dar para A ou para B, né? Tinha que ser feita a licitação, mas o governo anterior não fez, né? Começou a fazer o laudo para avaliar o imóvel, que é o passo inicial para você fazer a concessão da área, né? E aí parou. Então a gente retomou esse processo, até pegou o processo, chegou na Sagra, dia 1 de setembro de 2021, o processo. Dia 2 já encaminhei para obras para começar a fazer o laudo, atualizar o laudo de avaliação do imóvel, porque lá tem muita coisa. Tem 47 benfeitorias lá naquela área do recinto, uma área de 8 alqueires praticamente. Então, assim, tem muita coisa. Tem que avaliar tanto a condição física do imóvel em si, que tem que ter uma reforma, né? E aí a gente está colocando isso agora no termo de referência porque a concessão nova que vai ser dada, que vai ser a licitação, a gente está colocando as contrapartidas, porque o valor do imóvel total lá, de acordo com o laudo, está em torno de R$190 mil mensais. Se você abrir uma licitação com esse valor, a chance de você fracassar é alta, né? Então a ideia agora do nosso município é fazer
elaborar muito bem o termo, que já está quase finalizado, colocando também alguns eventos que são do município lá, como contrapartida para que possa bater desse valor. Tá? Então, assim, uma das possibilidades é essa, porque a área é grande, né? Jorge, eu lamento que o gestor, nesse momento, esteja se aposentando, onde a gente busca essas informações, e que o novo gestor do convênio esteja de férias. Essa é uma reunião que tem o caráter de de exercer o papel de fiscalização da comissão. A nossa preocupação já manifesta aqui na outra reunião, vereador Meira, é no sentido de termos acesso à minuta do que se pretende com essa nova concessão, com esse chamamento, com essa modalidade licitatória. Veja, eu não digo que tenha vindo de forma assertiva esse contrato nos últimos anos. Aliás, particularmente, dependendo do mandato de vereadora, sempre fui crítica à existência de uma locação simbólica para um espaço público recebido em doação por uma família tradicional. Se veio errado, também não acho que seja assertivo por parte dessa gestão que a obrigação de prestação de contas trimestrais tenha deixado de acontecer. Agora, se aconteceu, nós precisamos ter acesso a esse relatório, porque nesse ano teria que ter havido, no mínimo, 4 prestações de contas trimestrais. E uma das preocupações que aflige a comissão, vereador Mira, seguramente também aflige a Comissão de Justiça, repousa nesse passivo que existe. Existe uma dívida, por exemplo, com o DAI, da ordem de 5 milhões de reais que está em execução. Uma das dúvidas que nós colocamos aqui é o porquê a administração não pleiteou judicialmente, inclusive a penhora da entrada dos shows da Expo agora para quitar a dívida que tem com a Prefeitura Municipal. 5 milhões de reais em uma dívida já inequívoca, em fase de execução, que não se reporta água, mas é esgoto acumulado de todos esses anos em que a entidade vem administrando o local. Repito aqui, não tenho nada contra nem a favor, entidade alguma. Nosso papel é defender o que é público. Agora, pode permanecer essa entidade com a dívida? Ela pode participar? Essas discussões precisam se tornar mais claras. Nós precisamos ter acesso, enquanto fiscalizadores do ato do Executivo, a que modelo de concessão está sendo criada, que modelo de procedimento licitatório e como essas discussões que já deveriam ter havido, que vão criando um passivo gigantesco na forma como esse contrato vem sendo mantido até hoje, esses termos de permissão, nós precisamos ter acesso a isso, não é, vereador Mira? Para nós nos posicionarmos e nós termos clareza de que esse novo procedimento licitatório importe no melhor proveito no interesse público, efetivamente. Tem uma série de questões que nós temos opinião acerca disso. Inclusive no tocante ao papel desse espaço para as entidades assistenciais, por exemplo, que tem sido tratada nesses últimos anos todos como mais uma sublocação lá dentro nos espaços de reservação para estes eventos. Então, assim, o que é que de efetivo já existe que nós, enquanto comissões, vereadores, podemos já ter acesso? Jorge, essa minuta, esse termo de referência, está sob responsabilidade de qual secretaria dentro do governo? Da Sagra, tá? Foi eu que dei início ao processo, então o processo geral, que é o processo 42435-2007, que deu a área de concessão para o recinto, ele venceu em 2018. Então, o ex-prefeito Gazeta fez o termo de uso, estava errado e tal, beleza. Dia 1 chegou o processo na Sagra, de setembro de 2021. Dia 2 eu fiz o despacho, encaminhei para obras, está caminhando o processo. Eu até trouxe o processo aqui, tá? Para vocês acompanharem, então já está numa certa... Você está com o processo físico aí? Sim, processo físico aqui. Você poderia nos fornecer, por favor? Eu vou pedir para o Ricardo, por favor. Acho que a maior transparência também é minha, né, como servidor de carreira, estando num cargo político, minha preocupação era muito grande com isso, né?
a gente queria ter iniciado isso há muito tempo, mas chegou, né, a gente teve acesso ao processo dia 1 de setembro, tá? O pendrive. Tá o arquivo móvel que eu que salvei para a gente fazer. Então, o processo foi para obras, foi para administração, para trabalhar em conjunto. No pendrive está o mesmo que está aqui. Não, tá só o termo de referência no pendrive, tá? No pendrive é só o termo de referência. Exato. Então, por favor, providencie uma cópia para nós. Então, Estela, a preocupação nossa é de dar clareza, né? Tanto é que, né, eu sou um servidor de carreira, concursado, estou num cargo político hoje. E a gente vê a ansiedade de você conseguir fazer uma concessão de tal, e a gente está montando de uma forma com que a licitação dê fracassada, dê deserta. Por quê? É uma área muito grande, né? Mais de 8 alqueires. Tem muita coisa lá dentro, tem coisa que tem que ser reformada, né? Então, assim, a empresa que vai ganhar a concessão... Tem uma discussão importantíssima sobre isso. Exato. De que quando a permissionária adentra, ali há um patrimônio, inclusive parte dele imóvel, e, salvo engano, há também procedimento no Ministério Público acerca de patrimônio, do levantamento de patrimônio que estaria faltando, né? Ali, as informações dão conta de um valor muito alto em madeiras, né, que é um material que hoje em dia tem valor quase que de pedra preciosa, dependendo do tipo, e nós precisamos ter acesso a entender como é que está se dando todo esse procedimento no bojo do que vai ser esse novo procedimento Então, só para você entender, Estela, então são dois processos. O processo geral da Arco, que veio em 2007, que é o 42435, que era o bolo geral. Em setembro, eu dividi e criei o processo 1366660-2021, que foi para obras para avaliar as condições do imóvel, tanto o valor do aluguel mensal, como das condições físicas das estruturas que tem lá existentes, né? Então, lá tem sala de informática, tem tudo quanto é tipo de coisa, curral, que você pode imaginar. Então, assim, as condições, a empresa que vai ganhar a concessão, a gente tem que colocar de uma forma que, para ela reformar lá, ela vai ter que também apresentar notas, a gente vai colocar isso, já colocou no termo de referência, para a Sagra, para encaminhar para obras, para ser aprovado, para ser abatido. Por quê? Também não é justo a empresa entrar e pegar do jeito que está, é lógico, não está caindo, mas cada estrutura, cada edifício tem uma situação. Então, isso foi descrito no laudo, por isso que demorou, né, de setembro até outubro, novembro, eu tenho contato com os engenheiros da obra, a gente foi conversando, porque é muito processo na obra, a gente conseguiu, de uma certa forma, agilizar, diante do tempo escasso, que saia logo a licitação. Quais os números de processos que você mencionou? O processo mãe, que veio da doação, é o 42543, de 2007. Esse processo, a gente já mandou para finanças para pegar os débitos da Arco, que ela não pagou também em relação àquele valor que era irrisório, acho que era simbólico, né? R$255 por mês, ela está devendo, ela vai ter que pagar. Então, esse é o processo mãe. Não, então não está pagando nem os 255? Não pagou. Então, assim... É aí que entra o item que chama a atenção, que é o 5.4, porque essa prestação de contas de pagamento do valor mensal e eventuais pendências com quaisquer outro credor, como por exemplo o DAI, teria que ter tido uma prestação de contas trimestral. Ou seja, nesse ano de 2021, pelo menos 4 prestações de contas, que não houveram, então. Isso aí foi falho. Eu acredito que o Mário Jorge, pelo menos para mim, não passou, e a gente também não foi incisivo em cobrar. Eu tive só esse ano que passou no recinto umas 10 vezes. A gente fez a testagem de Covid lá, parceria com o Emílio cedeu as tendas da Arco também. Então, assim, a gente tem um bom relacionamento com eles, né? Eu estava sempre lá, mas não como fiscal em si, né? Como, assim, de certa forma, estava fora o caso da Madeira, que está correndo o processo, que é outro inquérito civil. A gente tem bom relacionamento, né? Em parceria com eles, com o Sindicato Rural de Bauru, mas aí o Mário Jorge vai poder te informar melhor, mas acredito que não tenha também feito. Não vou te falar que ele fez, porque ele vai poder te responder. Entendeu, Estela? Mira? Bom, eu pelo menos eu conheço um pouquinho daquilo lá, né? Que eu estudei esse processo em 2007, né? Para que as pessoas saibam.
o recinto Melo de Moraes ele era um espaço totalmente abandonado. Então, o prefeito, Tugan Jerami, encontrou uma saída que foi permitir o uso por parte da Associação Ruralista Centro-Oeste, a ARCO, de 2008 a 2018. Foi feito lá uma taxa simbólica de contraprestação, de contrapartida, que eu não sabia que não tinha sido paga, né? Mas o recinto em si, ele teve uma mudança significativa. Por quê? Na infraestrutura dele, pelo menos nos 10 anos. Por quê? Não tinha muro, não tinha nada, então realmente foi feita alguma coisa. Então, uma coisa que eu acho interessante vocês terem em mãos é um inventário de 2007 e agora um inventário de 2021. Por quê? Para a gente saber, fazer uma comparação até... que foi feito. Porque, vamos imaginar que o valor seja simbólico, mas o que foi investido ali e tal, pode até compensar. Não estou querendo aqui passar a mão na cabeça de ninguém, mesmo porque eu sou contra aquele tipo de exploração sem qualquer contrapartida para o município. Eu acho que o município tem que receber uma contrapartida, porque é um espaço que há possibilidade de ser explorado comercialmente, mas o município também não pode ficar refém e à mercê daquilo ali. Então, eu entendo que se você tiver um inventário de 2007 e um inventário de 2021, é interessante a gente ter esse inventário exatamente para poder fazer um comparativo. No processo tem, viu, Meira? No processo tem? Tem as fotos quando foi feito o muro e tal, tem. Não falo que tem inventário que tem hoje, porque o inventário que foi feito hoje para fazer o termo de referência, ele é muito mais complexo, tá? Mas tem as coisas que foram feitas ao longo do prazo e a ARCO foi fixando isso no processo para dar base nisso aí também. Em relação à dívida do DAI, eu fui saber o que aconteceu e realmente um dos maiores devedores do DAI hoje é a ARCO. Aí você vai entender o porquê. O Guilherme, que é engenheiro, e ele tem uma empresa que fabrica gelo, e ele tem um poço, que ele tem autorização para o poço e tudo mais. Eu perguntei para o Guilherme um dia, eu falei, Guilherme, como é que você paga água para o DAI? Ele falou, bom, a água que eu faço a extração eu não pago porque eu estou tirando a água. O correto, a regra, né? O correto não, a regra é que aquilo que eu faço de extração, eu pago o correspondente apenas do esgoto, ou seja, metade. Então, se eu tenho lá 200 metros cúbicos, eu pago metade desses 200 metros cúbicos em esgoto. Só que o Guilherme, ele tem lá uma situação específica e interessante, e é justa, que o Guilherme colocou um medidor de metros cúbicos do esgoto que realmente ele produz, porque a água que ele tira do poço, ele não joga para o esgoto, ele transforma em gelo. E o restante da água que o Guilherme tem em excedente, ele dá para a população. Então, o que o Guilherme, desculpa colocar o Guilherme aqui, mas você que me explicou isso, que eu acho interessante, o que o Guilherme paga para o DAI que é justo? Aquilo que de fato ele tira e que joga para a rede de esgoto. Aonde está isso? No vaso sanitário, na água que ele consome ali no dia a dia, que é muito pouco. Então, ele paga para o DAI o correspondente àquilo que de fato ele joga na rede de esgoto. O que acontece na ARCO? Lá, se eu não me engano, acho que tem 3 ou 4 poços. Só que praticamente toda a água daquele poço ali, ou 95%, ela é utilizada para aguar a grama. Ou seja, como é que eu vou pagar esgoto de algo que eu estou devolvendo para o lençol freático? Então, há uma discussão, e eu fui ver o processo, e o DAI não concorda, eu acho que é aí que está o erro do DAI, em deixar essa dívida monstruosa. Por que não colocar medidores de esgoto lá nos sanitários, lá onde você de fato... Então, é uma coisa que é possível ser ajustada. Mas eu quero deixar bem claro que, independentemente do que vai acontecer ou não, isso tem que ficar bem claro quais são as pendências que a empresa que hoje explora lá, na hora que for fazer o inventário final. Por quê? Porque se tiver que acionar judicialmente essa empresa, vai ser depois. O que nós não podemos é prejudicar o chamamento público, a continuidade das atividades lá. E isso que a vereadora Estela falou, eu volto a fazer um apelo para você, e eu peço isso aí também, já que o chefe de gabinete se faz presente, para que nós possamos participar da minuta do chamamento.
Por quê? Porque nós temos umas entidades sociais, e ontem nós tivemos uma reunião aqui, que as entidades estão passando uma dificuldade muito grande e elas têm um serviço relevante no município. Elas precisam de um espaço, de um local, para poder desenvolver suas atividades, seja venda de festa que promove, a PAI, que, por exemplo, tem a festa da PAI lá, que eu sempre participo e trabalho lá. Mas elas usam aquele espaço, que é um espaço bonito, acessível, né? Então, nós temos que ter uma reserva no calendário nesse chamamento, por exemplo, deixando algumas datas reservadas para essas entidades, ou um espaço para essas entidades poderem explorar suas atividades lá, para aumentar a renda e ajudá-las no dia a dia, no pagamento de suas despesas. Então, a participação da Câmara Municipal na minuta do chamamento é importante. Nós gostaríamos que você, como é servidor de carreira, você entendesse e compreendesse isso, porque, já que você está à frente disso, porque a hora que nós tivermos um chamamento com a anuência da própria Câmara, ou seja, com a participação da Câmara, fica um negócio muito mais transparente, não fica um negócio direcionado aqui ou acolá. O que a gente quer é que uma empresa, seja o que for, uma entidade, que for assumir lá, tenha esse compromisso, não só de exploração para fins agropecuários, que aquilo ali foi criado para essa finalidade, né? Mas também com a finalidade social, mesmo porque é um patrimônio rico da administração, não pode ser disponibilizado, não pode ser vendido, não pode ser alienado, porque tem uma cláusula lá na doação do terreno da área, da família Ferraz, e também tem a lei estadual 82 que fala... Exatamente. Então, ou seja, é um patrimônio, desculpe a expressão, imexível. Ou seja, ninguém mexe naquilo lá. Então, nós temos que preservar, né? E temos que preservar da melhor forma possível. O nosso objetivo é que a Prefeitura Municipal, né, que é a nossa, não tenha prejuízos na nova concessão ou nova administração do espaço. Então, é isso que eu peço para você, porque da forma que está hoje, não precisa nem, acho que não tem mais discussão, não pode. E tem mais um detalhe, ali no entorno do recinto, hoje residem pessoas lá. E as pessoas, elas se incomodam e com razão, todo final de semana você ter festas lá. Então, se você tiver um espaço, colocar isso no próprio termo também, de criar um espaço para poder ter festas lá, desde que não tenha prejuízo auditivo, principalmente para as pessoas que moram ali, é uma saída também. Porque, é lógico, quem for pegar aquele espaço ali, ele vai ter que... Ele quer um retorno financeiro. Não adianta ele falar que eu quero aquilo ali só porque eu gosto do recinto. Não, ninguém gosta. Ninguém vai assumir. Então, senão a licitação, o chamamento vai ser deserto. Por isso que a elaboração da minuta é importante, a participação, ao meu ver, da Câmara Municipal. Tá bom? Obrigado, Meira. O vereador Guilherme vai falar. Bom dia a todos. Qual que é o valor hoje do aluguel mensal que a Arco paga para a prefeitura? A Arco deveria pagar hoje R$ 255,01 lá por mês, que era a título simbólico, acredito eu, que o ex-prefeito colocou, né? Porque aquilo que o Meira falou, deve ser ter levado em consideração, não sei, opinião minha, tá? Deve ser levado em consideração tudo que, né, o que a Arco fez lá, tal, por cuidar, né, por manter. Mas agora, só lembrando que é dia 16, 17, né, depois eles vão ter que apresentar os comprovantes de pagamento perante a prefeitura, tá? Tanto de água como de energia elétrica. Tanto do quê? Do DAI? Possivelmente não vai apresentar, né? Está devendo um valor exorbitante, mas... É isso que eu falo que é importante. Não vai poder concorrer também à concessão, né? Porque aí nós vamos ter que ter um procedimento, por exemplo, essa avaliação que o Meira fez é a mesma de várias empresas, de várias pessoas físicas que têm grandes empreendimentos na cidade acerca da cobrança de esgoto. Isso é um ponto. Claro que é um debate jurídico. De qualquer forma, o DAI está numa ação de execução em relação a isso. Então, procedimentos, se você discute, a lei não tem como. A postura que o edital, a minuta que está sendo preparada, precisa ter no cuidado. Vou dar um exemplo de dúvida que persiste nas discussões nos bastidores. A empresa... A
lá persistir débito e ela persistir na discussão desses débitos, inclusive não está pagando nenhum aluguel, segundo consta, vai poder participar do chamamento? Quais os critérios que serão admitidos? E vai pagar todas as dívidas, exceto essa, que há uma discussão, há um questionamento da origem do valor do esgoto. Isso seria suficiente para tirar da disputa quem ficou nos últimos 20 anos? Aí a entidade não participa, mas diretores da entidade com outra empresa entra e participa. Como é que nós vamos ver isso? Porque a gente sabe como é que são os subterfúgios para se driblar um procedimento licitatório. Então nós temos que ter postura e clareza acerca de todos os itens que envolvem esse procedimento. Eu vou voltar a palavra para o Guilherme, mas eu queria que você já ficasse ciente, como responsável pelo termo de referência e pela construção do edital, que nós vamos oficiar formalmente a prefeita e a secretaria, no sentido de que a Comissão de Fiscalização e Controle intenta acompanhar cada passo da minuta antes do chamamento, antes da publicização disso. Obrigado. Quando renovou, em 2018, renovou esse Exato, contrato. foi feita a lei 2008 a 2018, passou pela Câmara, foi aprovado bonitinho. Em 2018, foi feito esse termo de permissão de uso, né? Que Por aí decreto. Por decreto. Por decreto, que na verdade foi errado, né? De uma forma... Não, o doutor Toninho, na época eu questionei isso, o doutor Toninho Garmes, que era o secretário de Negócios Jurídicos, ele disse que essa era a única saída legal para que não tivesse interrupção e desse continuidade à exploração pela Arco. Porém, ele fez uma ressalva. Isso foi feito para que eles não tinham tempo hábil ali, pelo menos eu acho que o Gazeta não queria, na verdade, se indispor em fazer um chamamento ou uma licitação. Só que o decreto, o doutor Toninho deixou bem claro que ele é precário. Né? Ou seja, a ocupação, a exploração hoje por parte da Arco, ela é precária. E pode a qualquer momento a prefeitura municipal rescindir e falar, sai daqui. Só que se a prefeitura fizer isso hoje, ela tem que medir as consequências para isso, não porque vai ter problema, não, mas porque vai ter que assumir a responsabilidade. Exato, Meira. Na prática já fez, né, Meira? Porque a informação que o Jorge nos traz, que eu não tinha, não sei se você tinha, de que no final de novembro deu-se um prazo determinado para desocupação que venceu em dezembro. Mas não saiu ainda, né? Não saiu porque a gente levou em consideração, tudo bem, tá errado com a Arco, né? Mas a Arco tem um histórico no município, por mais que esteja certo ou errado, não vou julgar aqui, né? E também vinha, né, todo esse tempo errado, de certa forma o Ministério Público apontou. Então também para uma instituição sair, né? A gente fez uma conversa e entendeu, né? A prefeita Sueli entendeu também da gente fazer, já estava tudo marcado, o promotor também entendeu, que a gente é fiscalizado pelo Ministério Público, né? Feito lógico, pela Câmara também. Só que assim, como foi tudo muito rápido, tá? Até peço desculpas, Meira, de não encaminhar, mas assim, como o termo ainda não está pronto, ele está bem adiantado, mas não está pronto o termo de referência. Eu vou encaminhar aqui para a Câmara, a gente vai discutir junto, porque é um patrimônio do município, né? A gente quer que o negócio dê certo, que seja justo. Deixa eu te perguntar, você falou isso agora, que eu gostaria de perguntar de datas, porque a última entrevista dada pela chefe do Executivo, ela anuncia um chamamento na segunda quinzena de janeiro. Que segunda quinzena de janeiro é daqui a uma semana. Isso, então. Com base, a Arco vai ter que sair aparentemente dia 16. Não, eu digo do modelo, da minuta. Isso, tá no processo, Estela. Pode olhar, já tá. A minuta já tá ali onde. Ah, tá. A gente, assim, tá pensando por quê? Aquilo que eu te falei, o valor é muito alto da área. Se você lançar um aluguel desse e não colocar as contrapartidas, a chance de fracassar de deserto é muito grande. Nessas avaliações que você fez, Jorge, com outros técnicos da prefeitura, vocês levam em conta a estimativa dos lucros auferidos com os eventos anuais realizados ou não? Porque nós fizemos um cálculo rápido. Não foi usado esse método, tá? Mas está no processo aí, porque até então a obras não teria como avaliar quanto que arrecada, né?
por exemplo. Então está tudo no processo. No termo de permissão, estabelece-se isso, inclusive o retorno na manutenção do espaço com parte de lucros auferidos pela exploração, porque inclusive permite a sublocação, né? É assim, né? Aqui, não sei o novo, nós se vamos as coisas agora. fossem bem claras e todo mundo não sonegasse, não vou falar que a Arco está fazendo isso, pelo amor, né? Não estou julgando, mas se todo mundo confiasse, né, na palavra, né? E poderia ser até dessa forma, só que... Não, mas no poder público, Jorge, não existe palavra. No poder público que não está no papel não existe. Exato. É princípio da formalidade, não tem jeito. Tem que estar ali, bonitinho, ponderado, responsabilidade. Porque a gente entende que a Arco também tem um custo de manter lá. Se está pagando ou não, é outra situação, mas ela está tendo custo, ela vai ser acionada por isso, ela vai responder por isso depois. Então, esse custo também tem que ser levado em conta, né, no termo de referência. Lógico, não dá para a gente quantificar, porque quando tem um show, a energia vai lá em cima, você gasta mais energia elétrica, né? Mas tudo isso tem que ser colocado de uma forma que seja equilibrado para que dê tudo certo, né? Não fracasse a licitação, também seja justo para o munícipe, né? Então, a ideia nossa agora é pelo menos de colocar no termo de referência algumas shows ou, assim, horários mais cedos, né, por causa da ação do Ministério Público também, como contrapartida, né, e o show ser gratuito para tentar amenizar. Por exemplo, o cara vai querer fazer um restaurante lá, por exemplo, vai querer reformar, fazer. Tá, o que ele investir lá vai ser abatido do valor que ele vai pagar mensal. Então, assim, a gente está pensando em uma forma para que também seja justo, entendeu, Meira? Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês não pensaram assim na possibilidade de, pelo menos numa parte do recinto, fazer um uso compartilhado e colocar a própria sagra lá? A gente até pensei nisso, né? Mas aí teria que... Somente naquela casa, quando você entra no portão pela Comendador, logo à direita. Sim, né? assim. Já foi cogitado, inclusive, na época do governo Rodrigo, quando o Chico Maia estava na secretaria. Eu acho que até o sonho, né? Todo secretário de Agricultura tá lá, mas assim, existe... Se você olhar o show esse ano, inclusive foi uma crítica que o vereador Meira trouxe aqui e outros vereadores trouxeram, de que a Expo desse ano, por exemplo, não teve nada de rural. Exato. Foi um evento artístico. Mas a Sagra se manter ali dentro também poderia ser a permanência de eventos até menores, mas permanentes, no sentido de dar esse suporte, inclusive para o pequeno produtor. Nós temos diversos assentados aqui na região, criadores pequenos, né, tanto de gado quanto de outros animais de pequeno e de grande porte. O papel da própria secretaria poderia ter um sopro, né, de vitalidade tendo um espaço... Tem tudo a ver com a pasta. Você sabe disso, né? Com certeza. Então, você pode ver que nós temos aí uma infinidade de oportunidades que pode ser colocado lá, por exemplo, né? Até mesmo para facilitar a empresa que vai explorar a concessão, vamos dizer assim, para que o espaço tenha movimento. Né? Vou dizer mais, viu, Meira? Poderia ter uma feira permanente rural do pequeno produtor ali, porque temos muitos pequenos produtores. Sim. Né? Isso traria muitos benefícios. Exatamente, uma oportunidade para as pessoas, os produtores rurais, poderem expor produtos, vender produtos. Ou seja, eu não estou falando em criar um SEASA municipal, mas, é mais ou menos alguma coisa do gênero, porque é uma forma de você dar vida para aquele local. Tudo isso, Meira, eu penso isso muito desde quando eu assumi o cargo de secretário, tá? A questão mais é o orçamento, tá? O orçamento da agricultura, nosso orçamento é muito enxuto, a gente tem uma divisão de estradas rurais e de feiras, né? Feiras não gasta tanto, gasta só com banheiro químico, que é questão de saúde pública, mas estrada a gente tem um custo, né? Mas facilita, viu, Jorge? Eu acho que deveríamos pensar, facilita inclusive nós que somos vereadores e temos contato com lideranças estaduais e nacionais, na hora de você pleitear uma emenda, é muito mais confortável você pleiteá-la para modernização, equipamento de um espaço que vai se manter com o caráter público e vai beneficiar a sociedade, do que o carreamento de emendas que já aconteceram, inclusive com mobilização minha, na época do governo Rodrigo, o ministro do Turismo investiu ali, através de programas, mas a exploração ainda estava na mão do privado. Claro, acaba tendo repercussão em benefício público, de forma indireta sim, mas se nós trabalhássemos nessa nova modalidade que vai começar agora, ao invés de dar tudo porteira fechada, a reserva de um espaço para impulsionar as ações da Secretaria de Agricultura, que eu acho que passou da hora também de deixar de ter atuação simbólica, né? Essa queixa
do orçamento pequeno não é de hoje. Já falei isso para você em mais de uma oportunidade. Eu acho que é uma secretaria estratégica, porque tem repercussões de segurança alimentar, de desenvolvimento das comunidades rurais. Bauru tem mais de 600 quilômetros de estradas rurais. Portanto, nós temos um universo de pessoas ali que contribuem com a cidade, que precisa ter uma pasta que possa impulsionar efetivamente esse trabalho. Concordo plenamente, Estela, Meira, né? A questão que eu falo é questão de recurso, né? Quando a prefeita Suelen, a gente pensou no prédio da CPFL de fazer uma central administrativa, era para otimizar recurso, né? Agora, pensando no recinto, ainda não está finalizado o termo de referência. A gente está avaliando os custos e, quem sabe, não é uma coisa que eu vou falar que a gente não vai para lá. A gente vai com uma equipe para lá, por enquanto, né? Não vou falar que a Sagra toda vai ficar lá, mas a gente vai agora porque dia 17, né? Não vai ter ninguém lá. Quem que vai estar lá? Quem que vai cuidar do patrimônio público lá? Então a gente vai colocar a vigilância lá, tá? Da divisão. O Suelen já falou isso para mim. E uma equipe da Sagra vai para lá. Então a gente vai avaliar tudo isso aí. E a gente está montando um termo de referência. É que assim, quando a gente trabalha com o orçamento da prefeitura, tem coisas que não pode ficar para trás. Tipo, munícipe, se cai uma ponte, eu tenho que ter madeira para trocar. Eu não consigo pedir para obras madeira, não tenho. Eu tenho orçamento meu próprio. Né? Uma estrada rural que está intransitável, eu preciso de pedra, agregado, Então, assim, é lógico, meu sonho também, eu quero ir para lá. Né? Só que a questão orçamentária hoje da Sagra, ela é uma questão que limita algumas coisas. A gente conseguiu o recurso agora da agricultura urbana, né? Os R$100 mil, a vereadora Estela participou também. Então, assim, a gente tem que ganhar recursos. Se o poder público municipal vê que realmente isso é interessante, a Suelen, a chefe de gabinete, vê que se um recursozinho a mais não é muito não, tá? Se pegar o orçamento da prefeitura, né, a agricultura acho que não é nem 0,5%. E o que representa para o município a agricultura? Entendeu? Pô, toda a área rural é a Sagra. Ele fala, área rural, o que é a Sagra, né? Então, assim, Guilherme, é uma questão que, assim, não está descartada a possibilidade, mas a gente tem que avaliar muito bem para também não dar um tiro no pé, né? E não conseguir manter lá depois. Olha, o primeiro contrato foi de 2007 até 2018. 2008 a 18. 2008, 10 anos. 10 anos. Foram feitas benfeitorias no local durante esses 10 anos, correto? Vocês têm um inventário de 2018 com todas as benfeitorias que eles fizeram até o final? Tem, a Obras avaliou para a gente ir lá. E agora, atualmente, já tem um relatório de que foi feito, se houve alguma melhoria no recinto, no período de 2018 até agora? Foi feita uma pista lá, né? Pista de cavalo, coberta e tal. Foi feito reformado uma parte lá que tem o bar. Então, algumas coisas foi pintado, né? Tá. Então, foi feito alguma coisa assim. Porque quando você aluga uma casa, eu vou alugar uma casa, vou alugar a sua casa, por exemplo. Se tem uma casa para alugar, eu vou alugar a sua casa. A gente vai lá na imobiliária, você coloca na imobiliária, tem um relatório do que foi feito. Eu tenho que entregar a casa para você daqui a um ano, do jeito que eu peguei a casa. Então, a obrigação da Arco é entregar no final do contrato do jeito que ela pegou em 2018, do jeito que estava em 2018 na renovação. Se eu fizer um comparativo, assim, você entendeu? Toda a benfeitoria que ela fez foi por ela própria, ela não era obrigada, não tinha nenhuma contrapartida. Tinha contrapartida? Não. Você tem que fazer uma pista de cavalo? Não tinha. Então ela fez porque ela vai ganhar dinheiro em cima. Ninguém vai investir num negócio que não vai. É que foi assim, retorno, foi investido no começo, que nem o Meira citou, foi investido bastante coisa lá. É que dos anos pra cá foi relaxando. Você vê a exposição hoje, não tem mais nada, né? É uma coisa. Só show, né? A gente sente muito isso. Quantas datas é reservada para a prefeitura e para as entidades todo ano? Quantas? Datas no calendário. Não. Não, lá não tem. Na verdade, quem tem a concessão é a Arco, Berriel. A Arco decide quem vai. Hoje a Arco, se a prefeitura chegar lá e falar, Arco, eu quero fazer uma festa final de semana aqui para a entidade APAI. Ela vai lá e autoriza e acabou. Sim. Tá. Você tem ideia, vocês, os vereadores aqui, vocês têm ideia de quanto, se quiser alugar o recinto para uma festa universitária, por exemplo, quanto eles cobram? Você tem ideia, Meira? De quanto, nessa sublocação, quanto é cobrado da pessoa que quer fazer uma festa universitária, por exemplo? Olha, eu não tenho noção de valor. Vocês também não têm? Não tenho. R$10 mil. Se eu quiser fazer uma festa universitária lá no recinto, hoje,
a Arco vai me cobrar, ou quem administra lá, R$10.000 para alugar. Agora, com R$255 por mês, você não aluga nem kitnet, meu. Pô, vamos encarar o problema de frente. Sim. Meu. Puta irresponsabilidade do prefeito que assinou esse trem aqui. Exato. Você entendeu? Com R$255 você não aluga nem kitnet. Como vai alugar uma área como recinto? É uma irresponsabilidade gigantesca. Isso aqui é um absurdo. Sabe? Dá até para pensar besteira nisso aqui. Sabe? Certeza. Porque assim, a esmola é tanta que o santo desconfia, meu. Como vai colocar um patrimônio público? Faz uma avaliação de quanto vale aquilo lá. Já foi avaliado. Quanto tá vendo? avalia? Quanto vale? 63 milhões, se eu não me engano, mas está no processo. Quanto tá? hoje, se a gente for fazer um aluguel, qual é a porcentagem? É 0, 1%? Pelo metro que foi feito, R$190 mil mensais, aproximadamente. Por 200. E os caras não pagam. Pelo amor de Deus, que absurdo! R$255 por mês e não paga o aluguel. Olha, vaca voa aqui em Bauru mesmo, como diria o Carlinhos mesmo. Brincadeira, meu. É negócio de pai para filho. Nem pai para filho faz isso. Com certeza. Que isso? Que irresponsabilidade do senhor Gazeta assinar um negócio desse. Alugar um patrimônio daquele por R$255. E o cara dá risada ainda, não paga. Na verdade, Guilherme, o valor é simbólico desde sempre, né? Ah, mas espera aí. Desde o começo. Pelo amor de Deus. Aqui você não aluga nem kitnet, Estela. Sabe? Foi o que eu disse aqui na tribuna. E um imóvel daquele. Que eu estava te falando, vai alugar um espaço na Expo. Você tem uma barraquinha, você quer vender na Expo? Vai alugar um espaço por 10 dias. Aí, 10 metros quadrados. R$10.000 ele cobra. E o risco é seu, hein? Se der jeito, você vender ou não vender, sabe? Olha, Gui, É o negócio, hein? É o negócio. Olha, Guilherme, na lei 5611 de julho de 2008, que foi quando se iniciou, o valor era de 150. Que isso? Isso é piada, meu. Isso é piada. Não, é a lei 5611. Responsabilidade dos gestores. Sabe? Eu fico assim abismado, meu. Mas como disse o vereador Meira, foi uma saída inicial naquele momento pelo prefeito Tuga, dada a situação de abandono, porque não havia nada. A Arco, na época, nossa, cresceu os olhos, né, meu? Cresci. Óbvio. Por R$150, R$255. Se para pagar R$500, eu entro na próxima também. Eu quero participar. Também, eu saio de secretário e eu vou pleitear. Para manter conservado lá, eu posso entrar? Porque, para com isso, meu. Guilherme, eu não vou fazer defesa da Arco aqui, mas a gente tem que levar em consideração o inventário. Sim. Claro. Nós temos que saber o que foi que a Arco investiu durante esses anos lá. Eu acredito que só as benfeitorias feitas pela Arco, mesmo que seja um valor simbólico, aí não pago, mas se porventura as benfeitorias realizadas, elas tiveram um impacto significativo, vou falar para você no aspecto de segurança. Eu trabalhei como policial militar lá, no recinto sem muro e o recinto com muro. O recinto sem muro, para você ter uma ideia, a segurança era feita a cavalo. Então tinha um cidadão daqui de Bauru, um policial civil, né? Que ele era contratado para quem explorava o espaço para fazer a feira agropecuária, e tinha lá uns tapumes de latão e cavalo. Então ele tinha que contratar um segurança e falava assim, a condição para o segurança era ele e o cavalo, porque ele não tinha o cavalo para dar para o segurança. Então, a que ponto aquilo ali chegou? Guilherme, chegou feiras lá que nós tivemos ocorrência de 2 homicídios. Tamanho era o problema de invasão. Então, quando o prefeito Tuga Gerameu, eu enalteço a atitude do Tuga, porque ele falou, poxa vida, eu
eu não tenho recursos financeiros para poder transformar esse ambiente. Então, eu vou transferir isso aqui para a Arco. A Arco fez uma mudança. O que a gente tem que levar em consideração é que agora mudou, está desvirtuando já tudo aquilo que foi concebido lá atrás. Eu acho que 10 anos foi um tempo suficiente para resolver o problema, ponto. Em 2018, o Gazeta deveria ter feito um chamamento que não o fez. Ele resolveu prolongar e estender esse contrato, esse acordo, vamos dizer assim, né? Essa permissão de uso. Só que agora nós temos a grande oportunidade, Guilherme, como vereadores, a prefeita aí também na sua gestão, de nós darmos uma nova roupagem para aquilo ali, né? Como, por exemplo, a própria Sagra ocupando um espaço ali em definitivo, porque é um espaço pertinente à pasta, né? Interessante para a pasta, até mesmo para armazenar materiais doados para eventuais aí queda de pontes que nós temos aí constantemente com chuvas e tal. Quem sabe, de repente, maquinário de vocês, que vocês também têm bastante. Enfim, nós podemos. Eu acho que agora, Guilherme, nós temos que virar a regra, virar o jogo e fazer o seguinte: agora nós vamos dar uma finalidade para aquele espaço. Com contrapartida, com isso e aquilo, com uma exploração praticamente ininterrupta durante o ano, voltada para o agronegócio, voltada para o agricultor familiar, que nós temos muito na região. A Estela tem contato com muitas pessoas aí. Eu sou, por exemplo, um consumidor de produtos de assentamentos, porque é produto de primeira qualidade. Eles não têm oportunidade para alugar um espaço lá no Ceasa, é caro. É um monopólio que tem lá no Ceasa, não deixa entrar lá. Então, eu falo até de uma Ceasa municipal, mas não é isso que eu quero. Mas se você tivesse um espaço para esse produtor rural hoje poder comercializar o produto dele, e normalmente é o orgânico, poxa vida, é uma grande oportunidade. Do que ficar explorando, por exemplo, o Parque Vitória Regia, que o Parque Vitória Regia tem uma finalidade, na minha opinião, mais de cartão postal do que exploração comercial. Não é verdade? O recinto tem cara de espaço a ser explorado. Então é isso, Guilherme, é minha observação. Mas eu concordo plenamente com você, Meira. Só anunciar também que o vereador Locadora também está presente aqui conosco. Eu não discordo da necessidade do executivo ter alugado, mas aluga por um valor de mercado. Daí quem alugou fez uma benfeitoria, chega para a prefeitura e falou: olha, prefeitura, eu fiz um muro lateral aqui, gastei tanto, dá para bater no aluguel, sabe? Fazer igual no mercado aí. Se eu alugar uma casa sua e construir um cômodo, chega e falar: ô, Meira, eu estou alugando tua casa, construir mais um cômodo, dá um desconto para mim no aluguel, sabe? Alguma coisa. Então, acho que é isso, porque o valor, é pífio. O valor é assim, é dar risada, né? Só pode ser, né, meu? Viu? Por isso que toda relação contratual do poder público com o privado só tem uma saída, Guilherme. Se não tiver no papel, não cumpre. Mas faz. Então você tem que ter por isso que tem que ter um termo de referência bem elaborado, né, Jorge? Exatamente para poder, assim que quem assumir, falar: ó, eu sei o que eu tenho que fazer. Não cumpriu, cai fora. Só para complementar o que o Coronel Meira falou, a gente conseguiu agora no final do ano passado um espaço no Ceasa, tá? Para os agricultores familiares. A gente fez uma conversa com a Cesira, que é gerente lá do CEAGESP, né? Com o Marcelo do Sebrae, que é engenheiro agrônomo. A gente conseguiu um espaço lá para eles venderem. É que às vezes até a produção ainda não está sendo tão grande para poder estar no Ceasa. E outro, o Ceasa também vende em atacado, né? Então o preço cai um pouco. Então é difícil, às vezes, eles, né, não vai achar que vai vender com um preço elevado lá, que não é varejo, né? Atacado. Mas assim, concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho assim, a Sagra poderia sim naquele espaço lá, mas a questão de segurança que tem que investir, né? Porque para mim deixar uma pá carregadeira lá, que a gente lutou tanto com o convênio federal, uma rede escavadeira, para ser roubada, a gente tem que pensar muito bem nisso aí. Se você colocar a sede da secretaria, você tem justificativa para colocar a gente vai colocar a segurança lá já, Meira, mesmo a Sagra não estando inteiramente lá. Municipal. A gente vai ocupar um espaço lá, vai uma divisão lá por enquanto, tá? Mas a ideia nossa, sim, é ocupar e vamos ver como é que vai ser a licitação também, como é que você vai fracassar se não vai, entendeu? Acho que tudo isso aí vai desenrolar, a gente pensa assim, não é descartada a possibilidade não, tá? Deixa eu perguntar pro Jorge da SEAR também, se você quer falar, Jorge? Olha, se eu Gustavo. fosse...
se eu fosse da prefeita, eu ocuparia, não passaria, já está no esquema, já está bonitinho lá, está legal, ocupa, coloca a Sagra lá, os equipamentos da Sagra, tudo lá, uma parte. Meu, R$10 mil é o aluguel de um espaço lá para festa. Sim. Por que a prefeitura, se aluga por 255 para Arco, por que não pode alugar por um particular numa determinada área um dia por 10 mil? Quer dizer, está perdendo dinheiro a prefeitura. Poderia estar arrecadando mais de uma maneira honesta, certa, porque nesses valores aqui está... Não, sim, Guilherme, é que assim, ó, você pensa, se a gente conseguir fazer um termo de referência que já está sendo feito, muito bem elaborado, e a gente conseguir que a licitação não fracasse, você imagina, são R$190 mil mensais, porque assim, para a Sagra ocupar toda aquela área também, é uma área muito grande do poder público que dá para destinar para outro, para vir recurso para o município também, entendeu? Quanto é o orçamento da Sagra hoje? Não dá 6 milhões e pouquinho. Se você pegar a folha de funcionário de pagamento, não sobra, vou falar para você, 300, 400 mil. É uma secretaria muito estratégica. Exato. Então, olha, dependendo, se você fizer o aluguel de 100 dias, já é 1 milhão e pouco aí, dependendo do negócio aí. Então, quer dizer, dá até para aumentar a renda. Se essa renda for para a Sagra, até o aumento da renda da Sagra. Teria que falar com o Everton, né? Mas acredito que vai no bolo, né? Do recurso, o recurso que vai para a Sagra é bem alugar por pequenininho. R$255, para. Com certeza. Para. É jogar dinheiro fora. Isso aí nunca vi isso, meu. Porque de 2018 para 2021 eles só fizeram essa pista coberta porque eles vão ganhar dinheiro em cima, meu. Porque senão não teria feito. A obrigação deles no contrato é pelo menos manter o local do jeito que pegou. Sim, não, eles estão mantendo. O Grama Roçado. Eu acho que agora... Dá fazer muito mais, né? Eu acho que agora, Jorge, com base nesse contrato que o pessoal está tirando cópia, baixando o arquivo, nós vamos nos debruçar, a Comissão de Fiscalização e Controle e de Justiça da Casa. Vamos ter seguramente sugestões nesse acompanhamento. Sugeriria que a gente pensasse na próxima semana em fazermos uma reunião em que nós pudéssemos apresentar nossas opiniões acerca dessa minuta e, eventualmente, sugestões ou acréscimos, né? Onde seguramente essa questão da sede para a secretaria é algo que aqui a gente já manifestou que é uma preocupação nossa e nós achamos que é estratégico. Eu vou, então, encerrar com base nas informações que você nos trouxe hoje. Na próxima reunião, seria, acho que interessante que o gestor pudesse estar, né? Muito provavelmente, vamos sugerir que essa reunião seja na próxima semana. Já vou fornecer cópia do que o meu assessor está tirando do processo para o vereador Mira, para que leve para os membros da Comissão de Justiça. E aí a gente já confirma depois com você a data dessa reunião na semana que vem, tá? Eu quero agradecer a presença de todos vocês e gostaria de pedir que o secretário Bugalho e o chefe de gabinete pudessem se reunir comigo e com o vereador Meira acerca de um outro assunto que nós temos. 2 minutos. Uma reunião rápida, mas um outro assunto que também é bastante importante aí, com repercussões sociais na cidade. Você quer finalizar, Jorge? Não, eu queria só finalizar, né? Como eu falei, eu sou um servidor de carreira, estou ocupando hoje um cargo político, né? Minha preocupação, acho que assim, só eu posso falar, né? É difícil alguém falar por mim. De quanto ansioso eu fico pro negócio, porque a gente responde, não é um cargo de passagem, a gente está aqui. Então, assim, a preocupação minha não é nem responder, isso aí é óbvio. A questão é que a coisa dê certo e seja justo, porque, infelizmente, tudo bem, a Arco tem todo o histórico dela, como Meira citou, tal, não podemos descartar também isso aí. Foi um valor simbólico, foi irrisório, foi um valor insignificante, mas tem tudo que foi feito também. Então, assim, tem que pôr na balança, tá? Mas agradeço muito a participação, acho que esse é o caminho, Estela, de a gente fazer, porque sozinho você não constrói nada, tá? Então, estamos aí, vamos debater muito ainda. Obrigado. Obrigada a todos os secretários e declaramos encerrada, então, a nossa reunião da Comissão de Fiscalização e Controle. Aí, louco, vou montar uma empresa.